Atos capítulo 9, versos 10 a 19. Eu quero falar sobre ser cristão. E que Deus nos ajude a entender e a viver isto. Atos capítulo 9, de 10 a 19, particularmente o verso 16. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe saíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E o primeiro pedacinho do verso 20. E logo pregava. Irmãos, eu quero só mencionar 4 coisas que vieram ao meu coração e à minha mente agora sobre a ideia de ser cristão. O que é isso? Quando eu olho a biografia, ou o testemunho, ou esse início de vida, a primeira coisa que eu penso para ajudar a responder, a definir, a esmiuçar o conceito de ser cristão, é que ser cristão é radical. A primeira coisa que me vem à mente é esta: ser cristão é radical. Aqui estava e está a história de um homem que a vida dele foi mudada radicalmente por uma ação externa poderosa de Deus. Ele era perseguidor, não é mais. Ele era um fariseu, não é mais. Ele era uma pessoa que odiava a Deus e o caminho, e não é mais. Ele era uma pessoa obcecada por matar cristãos e agora não é mais. Ele era perdido e não é mais. Ele era um mero religioso e não é mais. Por isso, ser cristão é tremendamente radical. Não é só ser nova criatura. É nascer de novo, é ser regenerado, é ser selado com o Espírito Santo, é uma guinada completamente, total na vida. É só lembrar que Saulo sai de uma posição nobre, elevadíssima, com tremendas responsabilidades, com uma fúria no coração para consumir cristãos e matar pessoas por puro prazer e a pretensão de com isso agradar a Deus. Por isso que ser cristão é radical, porque Deus deu um tombo na vida de Paulo para erguê-lo para uma nova proposta de vida. Ser cristão é radical, não tem nada a ver com ser membro de igreja, não tem nada a ver com pertencer a um clube, não tem nada a ver com estudar a Bíblia, não tem nada a ver com responder perguntas sobre Jesus. Ser cristão é tremendamente radical, não tem nada a ver com entrar para um seminário, se tornar pastor, dono de igreja, fundador de denominação. Ser cristão é completamente radical, como foi para Paulo. Era um catedrático no Velho Testamento. Era um fariseu de fariseus.
da tribo de Benjamim, um homem que sabia na ponta da língua conceitos elevadíssimos sobre o Velho Testamento. E de maneira tão radical, ele nada sabia sobre Jesus. Passou a saber. Ser cristão é radical. Muda tudo. Muda a perspectiva, muda o jeito, muda o modo de pensar, muda o caminho que se vai, muda o ideal que se tem, muda o poder que se mobiliza, que te mobiliza, muda o sentimento maior, que é o amor, muda o foco principal, que é a glória de Deus. Ser cristão é radical, e somente gente radical, que foi transformada radicalmente, aceita a segunda coisa que relacionamos com o fato de ser cristão. Ser cristão, além de radical, é desafiador. Ser cristão é desafiador. Quando Ananias é abordado por Deus, ele é conduzido por Deus a ir num lugar, numa rua, chamada direita, para confabular e executar um ato cristão, batizar alguém. Mas o desafio de Ananias se mistura com o desafio que Jesus coloca para o apóstolo Paulo. O desafio de Ananias como cristão era engolir um perseguidor que agora é cristão, e Ananias tem que acreditar que ele é cristão. O desafio para Paulo está encravado no versículo 16. Jesus vai mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo mesmo nome que ele perseguia antes. Ser cristão é desafiador. Desafiador para quem já declarou sua fé e tem que mostrá-la. Desafiador para quebrar os paradigmas dos nossos preconceitos, que cria barreiras e muros, quando Jesus só constrói pontes. Ser cristão não é só radical. Porque quando ele radicaliza com Paulo e comigo e contigo, ele fala, é preciso que a semente morra, para que depois ela frutifique numa espiga. Se não morrer primeiro, não pode nascer. Mas ser cristão também é desafiador. A proposta que Deus coloca para Ananias é tão clara, diz ponte, eu quero que você vá. Parece que Deus vai dando passo a passo para ele. Você vai se encontrar com Saulo, que tem apelido de Tarso. Ele está orando. Desafio para esse rapaz, Ananias. Ele tinha o histórico, ele tinha o dossiê de Paulo, de Saulo na mão. E ele negocia com Deus e diz, Senhor, eu já ouvi muita história a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos santos que estão em Jerusalém. E até para cá, em Damasco, ele trouxe autorização dos principais para prender a todos os que invocam o teu nome. E o Senhor coloca diante de mim agora o desafio de ir lá e batizar esse camarada. O Senhor não pensa no que está fazendo? Ser cristão é desafiador. Para os cristãos que já estão no caminho e para outros cristãos que Deus vai colocar no caminho. Porque muitos deles podem ser os seus piores inimigos, os seus piores desafetos. É como se a gente pudesse rememorizar ou lembrar duas pessoas antagônicas, presidente dos Estados Unidos e Saddam Hussein. Vamos imaginar essas duas figuras. E de repente Deus chama um de um país cristão, como a América, e diz, eu quero que você vá lá para Bagdá. E você batize Saddam, que está orando. É assim. Ser cristão não é ficar escolhendo quem vai se converter para que o nosso clubinho seja tão fechado a ponto de não ter nenhum inconveniente que nos incomode. Ananias vai lá porque é um vaso que eu escolhi. Não foi você. Não é você que escolhe quem vai ou não ser salvo. Não é você que escolhe quando alguém vai ser salvo. Não é você que diz, aquele camarada é quase crente. É a desculpa que muitas moças, quando querem casar e sabem que Deus quer que ela olhe para alguém que tenha temor de Deus, e ela ou ele pode usar o mesmo argumento com Deus, é quase crente. Onde quase crente vai? Qual é o céu do quase crente?
Qual é o inferno do quase crente? Ser cristão é radical. Ser cristão é desafiador. Mas há uma outra coisa, ser cristão é perigoso. Ser cristão é muito perigoso. Versículo 16, o próprio Jesus olha para Ananias e declara para o apóstolo Paulo: eu vou te mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias, não fique preocupado não. Paulo é um vaso que eu escolhi. Você tem o desafio de aceitá-lo pela graça e pelo amor de Deus. Mas eu vou colocá-lo em muitos perigos. Paulo, lá na frente, quando escreve a carta dele a Timóteo, ele diz: é por meio de muito sofrimento que nos importa entrar no reino dos céus. Esse conceito de ser cristão como algo perigoso não entra na mente do brasileiro, que só entende ser cristão como algo lindo, lucrativo, popular, algo assim que parece antiga propaganda de cigarro, onde o camarada que fumava, o Hollywood, ou seja lá o que for, era dono de um Aras, dono de um tremendo avião. Vocês já imaginaram como que o conceito de ser cristão nosso é tão distante desse perigoso? Jesus olha para Ananias e diz: Ananias, aceite-o, porque eu o aceitei primeiro. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo nome que tanto ele perseguiu. Ser cristão é perigoso. Ao pregarmos assim para as pessoas, somente aqueles que Deus quer salvar vão acreditar. Porque de cara as pessoas vão dizer: esse cristianismo não é bom para mim, porque eu quero um cristianismo que me dê conforto. E Deus dá. Na verdade, em essência, o Evangelho tem dupla função. A primeira função do Evangelho é confortar quem está perturbado. Mas a segunda é perturbar quem está confortado demais. Quem está numa boa demais. Aquele camarada louco que disse: olha, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tanta riqueza que eu tenho que fazer novos armazéns para guardar todo o meu poder, toda a minha riqueza. Eu vou agora deitar na rede da minha prosperidade e vou ficar numa boa. O anjo aparece em sonho e diz: louco, essa noite vão pedir a tua alma, e o que você guardou vai ficar para quem? O cara tinha tudo, materialmente falando, mas era miserável na alma. Não entendeu a noção do perigo que é ser cristão. Ser cristão é pagar o preço da renúncia, é pagar o preço de seguir a Jesus na radicalidade da cruz. Se alguém quer vir após mim, ele disse, negue-se a si mesmo, enterre o seu ego, para que Jesus se manifeste. Ser cristão é perigoso, porque o próprio Jesus pode usar e dispor da sua vida para interesses, caminhos e escolhas que não vão te agradar. Agradarão a Ele, mas a você não. Quando a gente pensa no assunto de orar pela igreja perseguida, a gente começa a saber de coisas que não fazem parte da nossa rotina evangélica. Para nós, que temos uma porta escancarada num bairro fantástico como esse, numa rua onde não tem ninguém soltando uma bomba, onde não tem uma pessoa atrás do muro percebendo quem entra e quem sai, porque vai denunciar, vai prender, vai matar. Nós não temos esse problema, nós não temos esse drama, nós não corremos nenhum perigo. E é por causa disso que há muita moleza no meio dos crentes, porque eles querem um Deus que os mime, que os abençoe ao extremo, e nem Deus é reconhecidamente agradecido e louvado. Nós estamos muito próximos dos israelitas do deserto, a pança cheia de maná, cheia de nuvem, cheia de uma coluna de fogo, com uma visão grandiosa do mar aberto, mas sem nenhuma disposição de obedecer à lei que o Senhor mandou. Ser cristão é perigoso,
porque tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que botar na minha boca e no meu coração a máxima de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu colocarei nele o sofrimento pelo meu nome. Se ser cristão é radical, se ser cristão é desafiador, se ser cristão é perigoso, a última ideia que eu quero deixar com vocês é esta: ser cristão é maravilhoso. Porque Deus nos convoca para um reino que não se abala, que não é vencido. Nós somos chamados para um reino que não tem fim. Nós somos chamados para uma empreitada em que o próprio Jesus vai conosco. A última fala dele, antes de ir ao céu em definitivo, foi: eis que estou com vocês todos os dias, até o fechamento da história. Eu estou com vocês. Então ser cristão é maravilhoso, é ter um céu por morada, é ter o Espírito Santo que nos cela como propriedade exclusiva de Deus, é ter a Bíblia como manual de instrução para não cairmos em nenhum equívoco, é ter uma comunidade que nos ama, que nos suporta, é ter a bênção de poder cantar hinos, de poder falar com outras pessoas a respeito do grande amor de Deus, é ser perdoado, é poder morrer e saber que não morremos. Ser cristão é maravilhoso. E Paulo foi o protótipo do sujeito que foi tão abençoado, viu tantas maravilhas, que Deus deu a ele, unicamente a ele, um privilégio que nem ele soube traduzir. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz: no auge da dor, no auge do sofrimento, no auge do espinho que Deus colocou na carne dele, e ele pede, ele suplica, e mesmo assim Deus não o atende. No auge de tudo isso, a Bíblia diz que ele foi levado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo. Ele mesmo diz: eu não sei, mas eu vi coisas inefáveis que eu não consigo sequer traduzir. Ser cristão é maravilhoso, não só pelo destino que nos aguarda, que é o céu, mas também pela vida que a gente pode viver abundante aqui na terra. Desfrute isso, meu irmão. Não brinque de ser meramente membro de igreja, usufruindo de prazeres e privilégios e simplesmente achando que é só. Não, ser cristão é radical ao extremo. Ser cristão é desafiador ao extremo. Ser cristão é perigoso ao extremo, mas ser cristão é maravilhoso ao extremo. É estar assentado nos lugares celestiais em Cristo. É ter a proteção de Jesus o tempo todo, a presença dele no coração o tempo todo. É poder abrir o coração, lamentar, pedir perdão, pedir instrução o tempo todo e sermos ouvidos. É poder até morrer por causa dele. É maravilhoso quando alguém chega em tal nível de cristianismo que dispõe a entregar a sua vida. Outros entregam as suas vidas pelo tráfico, pelo Islã, pelo time de futebol, por coisas que são muito menores em relevância e importância, e por Cristo. Existem milhares de histórias no decorrer dos séculos que revelam pessoas iguais a mim, iguais a você, que morreram por amor a Jesus. Não é balela, não é conversa fiada, não. É algo que precisamos rever para revermos o nosso próprio conceito de ser cristão. Por isso eu deixo com vocês essa mensagem na intenção de desafiar vocês a orarem pela igreja perseguida e a descobrirem o que fazemos aqui com a nossa liberdade. Eu sou cristão de verdade? Há um radicalismo em mim? Eu tenho aceitado os desafios de ser cristão, ou eu sou simplesmente questionador de conceitos e valores? Basta alguém ler alguma passagem, eu já entro com alguma opinião crítica, achando que eu sou o bambambam da teologia? Eu aceito o perigo de ser cristão, não importa se é na sociedade, no bairro, no trabalho, na minha família. O próprio Jesus deixou isso bem claro. Quando uma pessoa crer nele, ele disse: olha,
Vai ter nora contra sogra, filho contra pai. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Esse é o Jesus que deixa claro que ser cristão é perigoso. Mas, finalmente, ser cristão é maravilhoso. E o lado maravilhoso pode ser percebido já. Mas a totalidade dessa maravilha será percebida lá. Eu fecho essa mensagem lembrando uma passagem do final de Malaquias, quando aqueles homens e mulheres daquela época